E aí, pessoal, beleza? Cara, vocês não vão acreditar, eu consegui uma vitória insana. A pessoa acabou cometendo alguns erros e eu acabei aproveitando isso. Após a vinheta, a gente segue com a análise. Mais uma partida. Mate do pastor aqui. Tem muito disso, né? Nesse rating, né? Nessa faixa de rating tem bastante gente que joga o mate do pastor. Começa a jogar e quer acabar logo com o jogo, né? Vai ter que voltar com a dama, né? Acabou com a esperança dele, né? De dar o mate do pastor aqui. Já era. Daí a gente também tem essa opção, né? Tirar a dama dele daqui também. Ele não pode tomar, né? Porque tem o cavalo aqui. O cavalo dele tá preso. Tem o peão dele aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode... Eu tô tentando entender aqui por que ele jogou aqui, né? Mas não, pra mim não fez muito sentido.
3 semanas depois... Mas beleza, vamos continuar com o nosso processo aqui. Ele quer acabar com o meu rock, só isso. Mas beleza. Vamos seguir o jogo. Tô achando que as minhas peças elas estão muito aleatórias aqui, né? Não sei se é saudável isso, mas dá uma leve impressão que não tá legal. Vou tentar colocar as minhas torres em jogo também. Mas por enquanto não tô gostando dessas posições aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Aqui não, né, cara? Nossa, ficou estranha essa jogada, hein? Tá bom, vamos lá. Presentinho. Eu aceito. Não ligo não. Desistiu da partida. É uma pena quando a pessoa acaba
perdendo a dama, assim, né? Porque desmotiva muito quando a gente acaba perdendo dessa forma, né? Então, vamos lá, pessoal, iniciar aqui a revisão da partida, né? Que vocês acabaram de ver. Foi uma partida da live que eu tava fazendo, né? Foi uma das partidas, inclusive, se vocês não acompanham as lives, eu faço praticamente diariamente ali, de segunda até quinta-feira, onde eu jogo ali as minhas partidas e vou registrando toda a minha jornada dos 300 pretendo até os 1700 de rating, né? Então vamos lá. Aqui eu fazendo essa revisão, eu vejo que a minha precisão ali de 76.6 eu não acho que para um iniciante essa precisão seja baixa. Eu acho uma precisão interessante, entre 75 a 80, né? Uma precisão não tão ruim. A pessoa, eu não sei dizer se é homem ou mulher, mas teve uma precisão de 56, né? Eu imagino que seja uma precisão bem ruim. E teve uma capivarada da pessoa aqui. E aqui é a proposta de rating dentro da partida, né? Calculada pela plataforma. E quem dera chegar nesses 1000 de rating, um dia eu chego, quem sabe. Mas foi calculado esse rating aqui durante a partida para mim. Então vamos iniciar aqui a revisão. Então a pessoa inicia aqui, né? Até então é um lance bem comum, né? Ambos, inclusive. E aqui é um lance que quem tá nessa faixa de rating já conhece bem, né? A maioria dos jogadores tenta esse golpe, né? É o mate do pastor. E como eu caí muito nesse tipo de lance, eu acabei treinando um pouquinho pra parar de cair nisso, né? E a pessoa acabou... Eu vou chegar lá, mas a pessoa não se deu muito bem com isso. Eu acompanho alguns canais de enxadristas muito experientes, dizendo que se a gente acaba saindo com a dama muito cedo, a gente acaba sofrendo várias penalizações, né, do oponente. Então, isso que acaba acontecendo com a pessoa é algo que, vendo outros conteúdos, estudando um pouco, eu entendi que isso é um problema, é um erro. Se você pensa em ganhar um jogo de uma forma fácil e rápida, né? Acaba tirando até o gostinho da brincadeira, né? De poder curtir um pouco mais a partida, né? A pessoa acho que não gosta de jogar xadrez. Mas vamos lá. Então, eu joguei o cavalo aqui, eu continuei com o meu feijão com arroz comum ali, normal, né? Jogando cavalo C6. E aí, como já esperado, né? A pessoa jogou ali o bispo B5, né? Que aí ficou muito mais claro ainda a pretensão da pessoa aqui, né? E para neutralizar, eu entendi aqui, porque a plataforma colocou que esse G6 seria uma jogada ruim, né? Porque eu poderia ter jogado o cavalo aqui, porque depois desse lance vocês vão perceber que a pessoa retorna aqui com a dama para F3, né? E aí eu tenho que obrigatoriamente avançar com o meu cavalo para evitar o mate do pastor. Então é isso que as pessoas nesse nível fazem, né? Elas jogam a dama aqui para H5, aí depois o bispo B5, aí se a gente bloqueia ela joga dama F3, né?
Então, sempre mirando ali o peão F7, né? Então, se eu jogasse aqui direto o cavalo F6, eu nem precisaria ter mexido com o peão, né? Mas beleza. Bloqueio realizado. Então aqui a pessoa toma, eu tomo com o meu peão. Aqui, até aqui ok. E aí a pessoa possibilita, né, esse meu desenvolvimento, né, onde me dá algumas opções, né, afastando ali inclusive a dama nesse momento aqui, né. A minha preferência, pelo menos inicial, não sei se eu faço certo dessa forma, mas eu evito trocar peças quando o jogo está empatado ou eu tô com menos peças em jogo, né? Menos material. Então eu evito ficar trocando muita peça quando eu tô nesse tipo de partida, né? Onde eu tô perdendo ou o jogo tá empatado. Então eu decidi não não pegar aqui o cavalo dele, né? E aí seguimos o jogo. Aqui esse peão que eu joguei foi mais para afastar, né, o cavalo, fazer com que ele tomasse alguma ação. E a pessoa tomou uma ação. Tomou uma ação, né? Não foi a melhor escolha. É compreensível, né? Porque a pessoa tem 360 de rating, é uma pessoa que tá aprendendo assim como eu. E essas capivaradas acontecem, é normal, né? Nesse nível de jogo. E tá tudo bem, né? Então eu simplesmente faço a minha parte ali. A pessoa acaba me desestabilizando ali do rock, mas eu acabo tendo uma vantagem material, né, com isso. E segue a partida. Aqui a pessoa jogou peão F3, né, e afugentando ali o meu bispo. Eu decidi jogar bispo E6 porque se eu retorno ali para bispo H5, muito provavelmente essa pessoa jogaria peão G4, né? E isso ia me deixar encurralado ali com o meu bispo, eu ia perder meu bispo, então eu achei melhor seguir pro outro lado. Então eu achei que foi uma boa jogada também. Ali rock, ali eu joguei o bispo, né? O bispo C4, mirando ali justamente a torre, né, do oponente. E aí a pessoa cometeu um erro aqui, eu acredito nisso, porque eu teria jogado realmente como a plataforma sinalizou o peão, né, o peão D3 ali, para bloquear, né, o meu bispo, né. E a pessoa não fez isso, jogou o cavalo C3, então deixou aberto ali a diagonal, né, para o meu bispo tomar a torre, né? E foi isso que eu fiz, aproveitando ali essa grande oportunidade que a pessoa acabou deixando. E a gente percebe que a barrinha de pontuação ali, ela tá bem pro meu lado, né? Então eu sigo com a minha proposta, que é um jogo mais tranquilo, né? Se defendendo e a pessoa sempre tentando atacar. Então eu só mantive a tranquilidade nessa partida. Aqui a pessoa jogou a dama, né? Novamente tentando atacar. E eu acabei bloqueando ali um possível futuro ataque dela com a dama. E jogando a minha torre H8. Tendo a minha dama também cobrindo isso, né?
Então a minha dama, ela faz esse trabalho aqui, né? Então eu não me preocupei, só bloqueei um possível problema ali. E essa jogada da pessoa foi uma jogada... Com certeza foi uma jogada bem errada ali, né? Infelizmente, a gente acaba, por conta de nervosismo, não sei, talvez ela esteja começando também, como eu, e acabou jogando a dama, né? A dama H4 e dando essa margem para que eu tomasse a dama com a minha torre, né? Então, esse tipo de coisas, essas situações a gente não deve perder a oportunidade, né? E a pessoa, depois dessa jogada, ela desistiu da partida, infelizmente, né? Mas é isso. Aqui fica alguns aprendizados, né? Que se a gente tenta ganhar o jogo, a partida de todas as formas no início, né? Sem ter calma, a gente acaba perdendo precisão, acaba se afobando e isso é um problema, né? Eu já passei por isso também, algumas vezes, e eu venho aprendendo a cada partida, né? É isso. Então, revisão feita. Se identificou com a vitória sofrida? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, porque o herói sempre apanha antes de ganhar.